Olá pessoal e bem-vindos mais uma vez ao canal. No vídeo de hoje nós vamos compreender o que foi o Homestead Act de 1862 nos Estados Unidos e no final do vídeo nós vamos fazer um comparativo dessa lei que tem a ver com a distribuição da terra nos Estados Unidos com a nossa lei de terras do ano de 1850. Vamos ao vídeo. Bem, pessoal, o século XIX, como nós sabemos, nos Estados Unidos é um século de expansão territorial. Os Estados Unidos, que surgiram enquanto 13 colônias na costa leste da América do Norte, quando fizeram sua independência em 1776 da Inglaterra, começaram ainda no final do século XVIII um processo de expansão territorial em direção ao oeste. Todos nós já ouvimos falar da história do Far Oeste, né, do longínquo oeste, e dos conflitos que existiram entre colonos, e agora não mais colonos, mas estadunidenses mesmo, porque o país já é independente, né, a partir de 1776, e os indígenas que viviam na parte oeste do território e também as outras potências imperialistas que estavam dominando a região, como por exemplo a Espanha, a Inglaterra, que ainda ficou com alguns territórios naquele lugar, o México, um país já independente, né? Inclusive houve uma grande guerra, nós sabemos disso, entre México e Estados Unidos, o que fez com que o México perdesse mais ou menos 50% do seu território. Então, o Homestead Act, ela é uma lei assinada pelo presidente Abraham Lincoln num contexto em que os Estados Unidos estavam na chamada Marcha para o Oeste. Eles passaram grande parte do século XIX expandindo seu território para a região oeste, seja a partir de conquista de territórios indígenas, seja a partir da compra de territórios, como foi o caso da Louisiana, né, que foi comprada à França, seja a partir da anexação de territórios depois de guerras, como fizeram com o Texas, a Califórnia, enfim, territórios que pertenciam ao México. Então, é nesse contexto em que o Homestead Act é assinado lá nos Estados Unidos. E não sei se vocês notaram, né, na capa do vídeo, mas ele é assinado no ano de 1862, em plena Guerra de Secessão. Estava havendo a Guerra de Secessão, né, entre os estados do norte que defendiam um modelo industrial, um modelo agrícola baseado na pequena propriedade rural, no trabalho livre, familiar, e os estados do sul defendendo um modelo escravocrata baseado no latifúndio, na grande propriedade rural, na escravidão. Dentro desse contexto, os estados do norte, muito mais industrializados, queriam já há muito tempo a assinatura de uma lei que distribuísse terras, pequenas propriedades rurais, para famílias estadunidenses se estabelecerem na região oeste do território. Os estados do sul eram contrários a essa proposta, porque eles entendiam que um modelo baseado na pequena propriedade poderia afetar a sua estrutura econômica de latifúndio, de trabalho escravizado. Então, eles não aceitavam isso, né? Só que por que o Homestead Act foi assinado, então, pelo presidente Abraham Lincoln em 1862? Porque os estados do Sul haviam se separado dos Estados Unidos momentaneamente durante a Guerra de Secessão. Então, eles conseguiram a aprovação dessa lei. Basicamente, os estados do norte que aprovaram essa lei, né? Então, o que é que dizia o Homestead Act? O Homestead Act dizia que pessoas que fossem chefes de família e tivessem a partir de 21 anos de idade poderiam ter acesso a terras gratuitamente na região oeste dos Estados Unidos, propriedades rurais de até 160 acres, o que dá mais ou menos 65 hectares, desde que passasse pelo menos 5 anos trabalhando, cultivando aquela terra. A partir da finalização desse período de 5 anos, a terra já seria 100% sua. E aí, um detalhe, esse chefe de família ele não poderia ter participado como soldado ao lado dos confederados. O que demonstra esse contexto geral, né, em que essa lei é assinada pelo presidente Abraham Lincoln, que é de guerra de secessão, esse conflito entre os estados do norte e os estados do sul. Se nós compararmos essa lei do Homestead Act com a nossa lei de terras de 1850, nós vamos ver que
O Homestead Act fez com que houvesse nos Estados Unidos a construção de uma estrutura agrária baseada na pequena propriedade rural, no trabalho familiar livre, né? Enquanto aqui no Brasil, a nossa lei de terras dizia basicamente, de maneira bem simplista, que as terras, a partir daquele momento, deveriam ser vendidas. Evidentemente que só quem ia ter dinheiro para comprar aquelas terras eram os membros da elite que já tinham muitas terras. Os imigrantes que estão vindo de fora não vão ter dinheiro. Os escravizados que estão pouco a pouco conquistando a sua liberdade não vão ter dinheiro para comprar essas terras. Os pequenos proprietários rurais não vão ter dinheiro para comprar mais propriedades. Então, a nossa lei de terras, ela, de certa maneira, isso inclusive já caiu até no Enem, causou no Brasil uma estrutura, na verdade, intensificou, né, porque já existia no Brasil, uma concentração fundiária muito grande nas mãos de grandes proprietários rurais. É a consolidação de um modelo agrário baseado na desigualdade do acesso à terra, na grande propriedade rural, concentrado nas mãos de poucos, enquanto que nos Estados Unidos, esse acesso gratuito da terra, bastava a pessoa ir com sua família lá para a região oeste e passar 5 anos trabalhando, cultivando a terra, já ganhava a propriedade, fez com que houvesse uma maior igualdade de acesso à terra e uma estrutura agrária mais baseada na pequena propriedade rural. E um detalhe, essa família que está indo receber esses acres de terra, né, esses mais ou menos 65 hectares de terra, poderia ser estrangeiro. Então, nesse mesmo momento, muitos estrangeiros, atraídos pela promessa de ganhar riqueza na América, visto o desenvolvimento econômico dos estados do norte e centrais, principalmente, foram atraídos para os Estados Unidos e conseguiram se estabelecer em pequenas propriedades rurais doadas pelo governo de maneira gratuita, né? Então, isso foi o Homestead Act. Bem interessante essa lei, visto que, se nós compararmos com a nossa realidade, nós podemos observar que nos Estados Unidos houve meio que uma reforma agrária, claro, pessoal, muito problemática também, porque essas terras que estavam sendo doadas já tinham dono, eram dos indígenas, né? Claro que para aquisição por parte do Estado estadunidense, vamos chamar assim, que estava se formando naquele contexto, ou pelo menos se consolidando, foram necessárias guerras, né, com os povos indígenas que já habitavam a região há muito tempo, né? Mas se nós desconsiderarmos esse aspecto, que foi muito cruel, toda a gente sabe, nos Estados Unidos houve uma formação da estrutura agrária muito mais igualitária do que no Brasil, que privilegiou, a partir da nossa lei de terras de 1850, a distribuição desigual, a concentração fundiária nas mãos de poucas pessoas. Aqui uma questão simples do Instituto IADES, que caiu para o cargo de terceiro secretário à carreira diplomática do Itamaraty. A questão diz: o Homestead Act 1862, que autorizou a distribuição de terras a estrangeiros, contribuiu significativamente para a atração de imigrantes europeus e para a ocupação do território a oeste das antigas 13 colônias britânicas. Só pode estar o quê, pessoal? Correto, né? Muita atração de imigrantes no contexto em que os Estados Unidos estavam se desenvolvendo bastante a partir da sua indústria, a partir da construção de grandes linhas férreas que cruzavam o país. Muitos imigrantes europeus viam nisso uma oportunidade para o crescimento econômico. Era a ideia de fare l'America, né, como em italiano, ou seja, de fazer a América, enriquecer bastante, depois, quiçá, voltar, inclusive, para a Europa. Muitos imigrantes italianos, irlandeses, alemães, escandinavos, de maneira geral, migraram para os Estados Unidos e conseguiram se estabelecer em regiões em propriedades que foram doadas pelo governo a partir dessa lei do Homestead Act. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, compreendido o que significou essa lei para a história da terra nos Estados Unidos, do acesso à terra nos Estados Unidos, e a diferença, né, dessa história de acesso à terra nos Estados Unidos
para a nossa própria história de acesso à terra aqui no Brasil, que foi completamente diferente. Lá eles privilegiaram a pequena propriedade rural, uma espécie até de reforma agrária, já que no Brasil nós privilegiamos uma estrutura bastante desigual, de grandes latifúndios nas mãos de poucas pessoas, que muita gente não tem nem sequer um chãozinho de terra para plantar um pé de feijão. Até a próxima, curtam o vídeo, até mais.